Então, pessoal, continuando aí a segunda parte dessa aula de geografia, né, nós estamos analisando aí a questão da urbanização e os problemas socioambientais. A gente sabe que o processo de urbanização apresenta muitos desafios. Então, à medida que as cidades crescem, sem o devido acompanhamento do poder público, os problemas urbanos aumentam gradativamente. Aqui no Brasil, os problemas sociais e ambientais urbanos predominantes em grandes cidades estão cada vez mais presentes em cidades menores. Então vamos lá. Urbanização e os problemas socioambientais. Então são diversos os problemas, como a gente pode perceber aí nessas três imagens aí. Nós temos o problema do lixo, que é um grande problema do século XXI, a geração de lixo pela humanidade. Então, quanto maiores as cidades, mais lixo é gerado por dia. Outro problema sério é a questão da quantidade de veículos, né, que existe nos grandes centros, principalmente. E esses veículos, então, eles emitem gases tóxicos, né, CO2, dióxido de carbono, que são expelidos para a atmosfera, provocando aí, então, o aquecimento global e poluição. A poluição das águas é outro problema sério, né? As indústrias, o próprio esgoto das residências, se não tiver um tratamento, isso vai tudo para as redes pluviais, né? O problema ambiental deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque ou um trauma ecológico, um impacto ambiental resultante da ação antrópica, ou seja, a ação do homem sobre o meio ambiente. Né? No entanto, pode ser resultado de acidentes naturais. A explosão de um vulcão é um acidente, é um impacto ambiental. O choque de um meteoro na superfície terrestre é um impacto ambiental. Um raio que cai numa determinada região, provocando um incêndio ou matando alguns animais, é um impacto, né, da natureza. A instrução normativa do CONAMA 1 de 1986. Essa instrução normativa do Conselho Nacional do Meio Ambiente considera impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que, direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, que é a superfície terrestre, a parte viva da Terra, né, propriamente dita, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Então, tudo isso daí faz parte, então, dessa questão, né, do impacto ambiental, a alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente. Aí eu coloquei uma imagem para vocês verem uma questão séria, né, que toda seca nós temos problemas com queimadas. A queimada, ela pode ser acidental ou ela pode ser uma questão, né, feita por querer pelo homem, então é um crime ambiental, né, e que gera então impactos sérios no meio ambiente, causando morte de animais, causando extinção de algumas espécies de plantas, etc. Os principais problemas ambientais urbanos são a poluição do ar, do solo, a poluição visual, a poluição das águas, a própria poluição sonora, né? Resíduos sólidos, por exemplo, o lixo, o esgoto, né, produzido pelos seres humanos, as enchentes provocadas também pelas construções, as edificações feitas nas cidades, né? A inversão térmica, que é um fenômeno que a gente vai estudar com mais detalhes mais na frente,
A ilha de calor, que é outro fenômeno também que a gente vai estudar mais na frente, e a chuva ácida, que também é outro fenômeno interessante. As causas dos problemas ambientais urbanos. Um dos principais fatores foi a Revolução Industrial, ou seja, o processo de industrialização. Isso começou lá no meados do século XVIII, lá na Inglaterra, onde ocorreu então esse processo de a Revolução Industrial, né? É onde o ser humano ele criou a máquina a vapor, então utilizando as fontes de energia da época, as principais fontes lá nós tínhamos o carvão mineral para poder fazer as máquinas, né, através do aquecimento e da produção de vapor, essas máquinas funcionavam produzindo cada vez mais, aumentando essa produção e, consequentemente, aumentando a poluição. O capitalismo e a globalização, que através do sistema capitalista, né, que promove o consumo exagerado das coisas, e esse processo, né, em todo o mundo, provocado pela globalização, através dos meios de comunicação, da internet, promoveu então o consumismo em todo o mundo. A urbanização, que é o crescimento das cidades, a industrialização dessas cidades, provocou então também sérios problemas ambientais e urbanos. O próprio aumento da população, né? Hoje nós temos aí praticamente 7 bilhões de habitantes no mundo inteiro. Isso aí é muita gente para o planeta, muita gente. E a própria ineficácia da política da educação ambiental, que muita gente tenta, né, promover uma educação ambiental consciente e eficaz, porém, os nossos gestores, eles não têm muita preocupação com isso, porque isso não gera voto, né? O termo poluição deriva do latim polluere, que significa manchar, sujar. A poluição atmosférica é caracterizada basicamente pela presença de gases tóxicos e partículas sólidas no ar. As causas dessas emissões são as queimas de combustíveis fósseis, como carvão mineral, derivados do petróleo, gasolina e diesel, e também a poluição emitida pelas indústrias. A poluição atmosférica, aí, através dessas imagens, a gente pode ver que essa ilustração é bastante preocupante, né? Nós temos aí sete chaminés emitindo gases, né? Gases que provocam efeito estufa. Agora você imagina diversas chaminés dessa pelo mundo aí emitindo essa quantidade de poluente. A gente pode observar que são todas doenças respiratórias provocadas por resíduos emitidos na atmosfera. Então, diversas pessoas estão indo diretamente para hospitais, né, todos os anos. Outros problemas de saúde é irritação na pele, lacrimação exagerada, infecção nos olhos, ardência na mucosa da garganta devido à baixa umidade da atmosfera, os processos inflamatórios no sistema circulatório, quando os poluentes chegam à circulação sanguínea, né? Então são diversos problemas, diversas as consequências provocadas por esse tipo de problema. Então dá-se um nome aí de poluição visual, que é um outro tipo de poluição, o excesso de elementos ligados à comunicação visual. Então nós temos essa poluição que é provocada pelo próprio ser humano quando produzem diversos cartazes, anúncios, propagandas, banners, totens, né? Placas, etc. Então você vê assim que chega a doer o olho de tanta propaganda, né? Dispostos em ambientes urbanos, especialmente em centros comerciais e serviços. Isso é uma poluição visual. Tem consequência a poluição visual? Tem consequência. Além de contribuir para a perda da identidade das cidades, compromete a segurança dos cidadãos ao prejudicar a sinalização de trânsito e ao tirar a concentração dos pedestres e motoristas, contribuindo para o aumento dos acidentes de trânsito. Comprometendo também a saúde da população, na medida em que afeta a qualidade de vida das pessoas, sua saúde, sua segurança e bem-estar. Às vezes você está dirigindo ali, aí você se prende de uma propaganda dessa, né, a sua atenção,
e de repente acontece um acidente. É provocado um acidente através de uma poluição visual dessa, né? Outra poluição complicada também é a poluição das águas. O que é poluição das águas? É aquele lançamento de detritos nas águas de rios e oceanos e a contaminação dos lençóis freáticos por componentes orgânicos oriundos do chorume de lixos e cemitérios. Então, o lixo que é produzido, gente, ele gera um tal de chorume, que é uma substância líquida que infiltra nos solos e atinge o lençol freático, contaminando esse lençol freático. A poluição das águas também ocorre pelo vinhoto resultante da fabricação do açúcar, né? E do álcool e pelo vazamento de tanques de armazenamento subterrâneo de gasolina. Então, esses postos que têm problema de vazamentos nos seus tanques, isso aí vai tudo para o lençol freático. Também existe a questão do agrotóxico e fertilizantes que são usados indiscriminadamente pela agricultura, né? Isso provoca também poluição das águas. Os rejeitos e aterros industriais, tudo isso aí, juntamente com o esgoto provocado pelo ser humano, isso contamina as águas. Essas são as principais causas de deterioração dos rios, lagos e oceanos, né? Provocando aí a poluição dessas águas, matando a fauna e a flora da água. Aí nós temos aí uma imagem mostrando um rio totalmente poluído, com excesso de matéria orgânica nesse rio, que é chamado de eutrofização. Quais são as consequências? Cerca de 3 bilhões de habitantes em nosso planeta estão vivendo sem o mínimo necessário de condições sanitárias. 1 milhão não tem acesso à água potável. Em virtude desses graves problemas, espalham-se diversas doenças como diarreia, esquistossomose, hepatite e febre tifoide, que matam mais de 5 milhões de seres humanos por ano, sendo que um número maior de doentes sobrecarregam os precários sistemas de saúde dos países subdesenvolvidos, como o Brasil, por exemplo.